Olá, vou fazer uma narração de uma apresentação do Sistema Sustentável de Gestão Pública Compartilhada. Sou ambientalista João das Águas, desde 1989 comecei a fazer canoagem, estudar Londrina. E nunca mais parei. Sou líder desse processo. Fundei a Federação Paranaense de Canoagem, a primeira escola de canoagem do Paraná. Fundei a ONG Patrulha das Águas, fui o líder da fundação dessa ONG, que continua em atividade até hoje. É uma associação de proteção ambiental e ecoesportes. Articulei esse primeiro mutirão em 1991 no Lago Igapó. Realizei o primeiro rally de canoagem. E a partir de 92 começamos a descer os rios de forma intensa e naquele momento aprendíamos também equipamentos de pesca irregular. Já em 92 também criei atividades de canoagem gratuita para criança no Lago Igapó 2. Aqui está o biólogo, fundador da ONG também, Misael Domingos Rodrigues, já denunciando a situação do Igapó, isso em 92. Tínhamos um problema sério de esgoto sanitário nos rios de Londrina. A Sanepar tinha um serviço muito deficiente, nós da ONG fizemos um protesto muito forte, isso melhorou bastante. Hoje nós temos um serviço bastante razoável na cidade. Olha aí, nós tínhamos muito mais lançamentos irregulares de indústrias. Eu atuei muito para denunciar isso. Transbordamento de esgoto era constante. Hoje, felizmente, Londrina tem uma empresa que monitora cerca de 150 pontos para a Sanepar. Ao que consta, só Londrina tem, exatamente em razão desse processo sofrido, dessa pressão. Fui o articulador da vinda da Seleção Brasileira de Canoagem para cá. Fui responsável por ela durante vários anos na parte administrativa. Fui jogador e articulei as primeiras equipes de caiaque polo e hoje é o esporte de Londrina que mais títulos brasileiros deu para Londrina. Pertenci à equipe também. Hoje nós temos muitos profissionais de diversas categorias que já pertenceram a essa atividade. É muito interessante o caiaque polo. Olha aí, mais uma vez, já em 98, promovendo canoagem para a garotada gratuitamente, eu e meus parceiros. Articulei também o Conselho de Meio Ambiente, que existia desde 91, só no papel. Em 98 eu consegui fazer a primeira reunião, estou ao centro aí, junto com o professor Efraim Rodrigues, várias outras lideranças e instituições da cidade. Organizei esse grupo e em 1998 nós pensamos as águas pelas bacias hidrográficas pela primeira vez no ambiente urbano de Londrina. Então esse é o primeiro grupo, movimento chamado Pro-Igapó, ali está a Universidade, IBAMA, IAP, Prefeitura de Londrina, várias secretarias, empresários, enfim. Foi um movimento que já fizemos um diagnóstico, mas, infelizmente, por falta de apoio da Prefeitura, de interesse, isso não avançou da forma que precisaria. Mas o capital intelectual já estava sendo construído, na verdade, desde 1988, né? Idealizei na Prefeitura de Londrina, e essa é uma página atual do site da Prefeitura, o Rio da Minha Rua. Londrina com 84 córregos na área urbana. Esse nome, esse conceito, né, pela primeira vez foi criado aqui na cidade. E esse nome, esse projeto, ele é muito simpático e tem atraído a atenção de todo mundo que escuta falar. É esse conceito de que para que rio vai a minha rua? Ele foi exposto no Rio de Janeiro, no primeiro seminário Nacional de Regeneração Ambiental de Cidades, e realmente fez muito sucesso. Foi o grande surpresa do Seminário de Regeneração Ambiental de Cidades, e no ano seguinte, 2 anos depois, nós trouxemos o evento para Londrina. Aí é o mapa que está disponível, foi distribuído para todas as escolas, empresas, o material ainda existe, até hoje está no site da Prefeitura, e é uma coisa muito interessante, é realmente muito inovador, e foi a partir daí que surgiu o projeto Ecometrópole, o programa Ecometrópole, a plataforma Ecometrópole. Antes disso, na verdade,
do Rio da Minha Rua, nós fizemos uma transição para o Aquametrópole. Nós vimos que o Rio da Minha Rua ele era exclusivamente local de Londrina e um projeto realmente que quisesse ter a dimensão de ser o modelo brasileiro, como era a nossa intenção desde o começo, tinha que ser regional. Luiz Figueira entrou no IPU e ao idealizar também o projeto Arco Norte, né, nós ampliamos então para o conceito da aquametrópole, que é uma definição perfeita para o conceito de gestão de território, tendo as águas como elemento fundamental, mas que infelizmente a população confundia esse conceito com um programa de recursos hídricos. E nós então fizemos a transição de nome para o Ecometrópole. Tivemos aí a visita do presidente da WWF Alemanha, Dr. Detlef Deckermann. Olha ele assinando o nosso quadro. Aí está as pessoas ali, o pessoal da ONGMAI, Luiz Figueira, promotora de meio ambiente, Solange Vicentim, Patrícia Fávaro do IPU, competente técnica, especialista da prefeitura também, uma das idealizadoras. Olha aí, Dr. Deckermann, promotora, e a Patrícia. E aí então, em 2009, o prefeito de Londrina assina o termo de compromisso. Um programa transformador, ele tem que ter o compromisso claro das autoridades de que vai mudar de postura, vai pensar, se comprometer com esse processo de transformação da cidade, de transformação da região. Então as autoridades, a partir daí, da assinatura do prefeito, começaram a assinar o termo de compromisso. Aí está o lançamento no CEAL, presidente, ex-presidente por 3 vezes do CONSEMA, Fernando Barro, especialista, engenheiro. Ali nós vemos várias autoridades do município, técnica da SEMA, geóloga da SEMA, Sérgio Baus, ex-presidente da Sanepar, Sidney, também funcionário da SEMA, responsável pelos parques e áreas verdes de Londrina, funcionário muito competente, Vigílio Moreira, irmão do ex-prefeito Wilson Moreira, engenheiro de Secretaria de Obra, Paulo Dolibaina, técnico da SEMA, vereador, ex-vereador Márcio Almeida, promotora Solange Vicentim. Padre Roque, então presidente da Câmara, também assinou o termo de compromisso. E o deputado Sheida assinou o termo de compromisso, também participou, deu muitas ideias e tem levado essa bandeira do Ecometrópole na sua atuação. Nós então, nessa transição entre a assinatura por parte do prefeito e a assinatura de um termo de cooperação com a prefeitura, houve um ano e então o prefeito retirou o secretário Carlos Levi, ambientalista sério e competente, e colocou um outro secretário, que eu faço questão de nem citar o nome, que foi uma lástima, uma tragédia ambiental. Um homem que conseguiu ser multado e um homem absolutamente incapaz, desqualificado, além de outros defeitos graves. Começou também as denúncias contra o prefeito. E aí você vê na foto que eu e Luiz Figueira não estamos nada contentes nesse lançamento da participação efetiva da prefeitura. Então, a coisa não aconteceu. Embora muitos técnicos da prefeitura tenham discutido, a coisa não aconteceu e nós resolvemos segurar, porque com prefeito sem credibilidade e secretário incompetente sem credibilidade, nós mataríamos esse programa transformador. Então nós resolvemos recuar, esperando o próximo prefeito, que por sinal, 3 anos antes, em 2010, me entrevistou, eu, líder desse processo, João das Águas, sobre esse programa, uma longa entrevista de 23 minutos, prefeito que teve vários momentos de discussão desse processo. Bom, esse é um programa que tem todo um amparo legal, todas as propostas estão nas leis. Ele pretende unir várias leis, políticas públicas estaduais e federais. A nossa lei orgânica, plano diretor, código ambiental, código de obra, plano de arborização, código de postura, plano de saneamento, o nosso plano diretor de drenagem urbana, que não existe, mas também a gente entende que ele não tem como não contemplar a gestão pelas bacias, então você vê que ele tem um amplo amparo legal. O plano diretor de recursos hídricos também o município precisa implementar, e é lógico, é exatamente no plano diretor de recursos hídricos onde esses conceitos são muito mais definidos.
Foi também apresentado para o prefeito Kiref numa reunião de 5 horas, ainda durante a campanha, discutido, houve uma grande interlocução, uma grande compreensão do prefeito, que gostou muito do projeto. Foi aprovado em 2 conferências do meio ambiente, foi reconfirmado pelo CONSEMA, foi criado um comitê para sua implementação. Foi apresentado já junto ao presidente da CMTU em reunião de 4 horas, e foi feita uma visita de campo com o mesmo presidente de 2 horas, já na área de implementação. Foi feita também a apresentação rápida, de uma certa forma, meia hora, 1 hora de conversa aos secretários de Comunicação, Defesa e Meio Ambiente. Ele já foi apresentado a vários vereadores com quem temos o apoio e adesão. Foi aprovado em 2 conferências, foi discutido em várias reuniões de trabalho com o corpo técnico da SEMA, desde o Rio da Minha Rua e depois já no formato Aquametrópole e Ecometrópole. Foi discutido e apresentado para toda a Guarda Municipal durante a formação da Guarda, um curso de 4 horas. Foi apresentado a todos os funcionários da CMTU, pessoal administrativo especialmente, agentes. Foi discutido com vários técnicos da Secretaria de Obra. Foi discutido com técnicos da Secretaria de Educação. Foi apresentado aos técnicos da Secretaria de Agricultura, onde tivemos a oportunidade de dar um curso de 12 horas sobre o programa e também sobre geoprocessamento na área rural e uso de imagem de satélite. Vários professores da Secretaria de Educação já fizeram caminhadas interpretativas, estudaram na teoria e na prática o programa. Foi apresentado 2 vezes no Fórum Desenvolve Londrina, foi apresentado na ACIL, ao Conselho Empresarial, com grande receptividade. Foi apresentado e discutido com vários técnicos do IPU. Foi apresentado para os técnicos da JICA, Agência Japonesa de Cooperação Internacional. Foi apresentado 3 vezes nos Estados Unidos, foi apresentado no Japão, onde um dos membros do programa ficou lá durante 21 dias estudando esses conceitos. Já foi apresentado no UEL várias vezes, foi apresentado no SEBRAE, onde teve grande receptividade de seus diretores. E esses são os conceitos: desenvolvimento sustentável, indicadores, saúde, água. Então essas são algumas palavras que representam esse novo olhar sobre a cidade. E esse novo olhar, que está sempre aberto a modificações, a aperfeiçoamentos, incorporamos então o Ecometrópole, os conceitos do programa Cidade Sustentável. Cidade Sustentável é uma plataforma inspirada nos compromissos de Aalborg, da Dinamarca. É um pacto político feito com mais de 650 municípios, principalmente municípios europeus. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui já contemplava esses conceitos, independente até de conhecê-los. E depois, ao conhecê-los, é claro que os incorporamos. E hoje podemos falar com absoluta clareza de que temos em Londrina o mais moderno programa de sustentabilidade para as cidades brasileiras e um dos mais modernos programas, talvez o mais moderno também do mundo. Foi apresentado em mais de 40 palestras, seminários, faculdades e empresas. Esse programa Cidade Sustentável tem o apoio do Instituto Edson, da Rede Nossa São Paulo, que tem mais de 700 organizações, e da Rede Social Brasileira de Cidades Justas e Sustentáveis. Esses são a plataforma, os temas, as áreas de abordagem do programa Cidade Sustentável, que também é incorporado pelo Ecometrópole. Desenvolvimento sustentável, sobretudo se quer ser humano, social, exige o protagonismo local. Os maiores responsáveis pelo desenvolvimento de uma localidade são as pessoas que nela vivem. Sem o interesse, o envolvimento, o compromisso e a adesão da comunidade local, nenhuma política de indução ou promoção do desenvolvimento alcançará êxito, assim fala Juarez de Paula, cientista político, cientista social. O desenvolvimento deve ser tratado numa dimensão mais ampla, que inclui a evolução do capital humano, do capital social e o uso sustentável do capital natural. A gestão compartilhada é um aspecto fundamental para que haja desenvolvimento. Pensar o desenvolvimento humano, social e sustentável significa pensar um novo conceito de desenvolvimento, que articula a dinamização do crescimento econômico com outros fatores, como o crescimento do capital humano, o crescimento do capital social, a conquista da boa governança e o uso sustentável do capital natural.
Desenvolvimento e capital social. O desenvolvimento requer o crescimento dos níveis de confiança, cooperação, ajuda mútua e organização social, o que tem sido denominado como capital social. Quanto maior a capacidade das pessoas de se associarem em torno de interesses comuns, ou seja, quanto maiores os indicadores de organização social, melhores serão as condições de desenvolvimento. Desenvolvimento e boa governança exige que o crescimento da capacidade da boa governança está relacionada com a capacidade gerencial da administração pública e com a capacidade da sociedade de construir canais de participação na gestão estatal, com os níveis de representatividade, legitimidade e confiança do governo, com sua capacidade de prestar contas, com a transparência e a permeabilidade do Estado, em relação ao controle social. O bom governo depende em grande medida das qualidades e compromissos dos governantes, mas sobretudo da sua capacidade de escolha, participação e controle da sociedade civil. Isto, obviamente, está diretamente relacionado com os níveis de empoderamento de uma dada sociedade e que, por sua vez, depende do nível do capital humano e social, ou seja, educação. Investir na boa governança é buscar construir um governo catalisador, participativo, competitivo, orientado por missões e resultados, empreendedor e direcionado para as necessidades da população. Eu complemento mais, é uma gestão com foco financeiro, um foco financeiro na qual se traduz para a sociedade o que é o verdadeiro foco financeiro na gestão da cidade. Isso requer uma profunda mudança nos padrões de produção e consumo, que só será possível com elevados níveis de capital humano, capital social e boa governança. Portanto, não existe a possibilidade de um desenvolvimento que se queira humano, social e sustentável sem a combinação simultânea de todos esses fatores: capital humano, capital social e boa governança. Para obter o nível de participação da comunidade local, é preciso adotar a estratégia de planejamento e gestão compartilhada do processo de desenvolvimento. Tais estratégias permitem à comunidade local, através da experiência prática, o aprendizado. As estratégias de planejamento e gestão compartilhada, por serem participativas, contribuem para o crescimento do capital humano e do capital social, ampliando as possibilidades de empoderamento da população local e facilitando a conquista da boa governança, que são algumas das condições necessárias para o desenvolvimento sustentável. A credibilidade do poder público é fundamental e a dificuldade na população em acreditar nesse poder público em diversas esferas. Ela tem muita dificuldade nesse momento em razão da falta de respeito com que a população é tratada por esses poderes e a falta de profissionalismo, seriedade, a corrupção, enfim, isso tem afastado a população de acreditar no poder público. O Ecometrópole é um sistema sustentável de gestão pública compartilhada. É um novo modelo de gestão para as cidades brasileiras. Essa é a nossa proposta. Começando por Londrina e os municípios da sua RHL, região hidrográfica, e sua RML, região metropolitana. O nosso objetivo é transformar Londrina em uma cidade modelo, em uma referência nacional e internacional de gestão sustentável. Alcançar a excelência na gestão pública, e esse é um programa baseado na divulgação e aplicação das leis e conceitos ambientais existentes. Não se inovou no sentido de se criar leis, né? São as novas leis, as leis existentes, simplesmente com uma nova roupagem. É um sistema fundamentado na gestão compartilhada, em construção permanente, então não é um processo fechado, é acima de tudo e primeiramente, um processo educativo e de conquista do cidadão. Ou seja, você vai educá-lo e depois conquistá-lo para, nesse processo de difusão, massificação do conceito de cidadania plena.
sensibilização e conscientização do cidadão, estimulando as novas iniciativas, as boas iniciativas individuais. Inclusão do cidadão na gestão da cidade. É um cidadão participando do processo coletivo. E aplicamos então os conceitos de sensibilidade ambiental, solução na origem e prevenção. Promovemos a valorização de boas práticas e iniciativas, valorização de novos conceitos, estímulo à participação da sociedade organizada e das todas as instituições nesse processo. Visa a criação de uma gestão pública proativa, não reativa, correndo atrás do rabo, como é a gestão pública atual das cidades brasileiras. Um verdadeiro caos gerencial quando analisando-se as cidades do ponto de vista científico. Promover a excelência dos serviços públicos, né? A integração de secretarias, serviços públicos, entidades e empresas, a integração e a aplicação das políticas públicas do Estado e da União, e a aplicação dos saberes no desenvolvimento dessa mesma sociedade. Tem um foco muito claro, que é a readequação da cidade real para a cidade legal. A cidade real se distanciou muito, então nós temos acessibilidade zero, nós temos uma tragédia urbanística de calçada, arborização inadequada, bueiros inadequados, sujeira, lixo, entulho, todo tipo de problema espalhado por toda a cidade. Áreas ricas e áreas pobres. Então essa questão do baixo capital social e da baixa sensibilidade urbano-ambiental, ela se dá em todos os níveis socioeconômicos. E sendo mais grave, aqueles que têm o maior poder econômico, maior informação e que, portanto, passa a ser o foco principal. Ao propósito de transformar numa cidade sustentável, Londrina, a primeira cidade sustentável brasileira, para isso nós temos que ter tolerância zero para danos ambientais e práticas e posturas do dia a dia que são considerados de pequena monta, mas que não pode ocorrer porque a mudança de postura e aí a tolerância zero com penalidades pedagógicas, não multa financeira, isso só em último caso, mas tolerância zero. Pagamento dessas penas por ações educacionais já foi colocado, e a redefinição de parâmetros ambientais para muitas obras, práticas e serviços atuais para reduzir os impactos. Mudança de comportamento do cidadão, esses serão os ganhos coletivos, melhora da qualidade de vida e a valorização dos ativos ambientais e do patrimônio natural. Isso aí é a base. Nós temos uma condição ambiental única no Brasil e nós temos que nos aproveitar disso. Criação de novos serviços, geração de emprego e principalmente o ganhos de imagem e atratividade com ações que visem a transformação de Londrina numa referência nacional e internacional de desenvolvimento sustentável. A divisão da responsabilidade da gestão com a sociedade, então a sociedade tem que deixar claro isso. Na verdade, a possibilidade de se criar um novo formato de gestão pública com a criação de novas empresas sociais através de OCIPs, cooperativas, enfim, esse é um novo modelo que nós apresentamos com o Ecometrópole. O cidadão sai da condição de mero consumidor, espectador de serviço público para participante da gestão. Esse é o grande desafio. Como convencê-lo a investir, a mudar de postura e a investir, e todos juntos, no esforço concentrado, termos uma cidade maravilhosa, com altos indicadores sociais e ambientais. Uso de novas tecnologias, nós temos aí um mundo novo, com a internet, imagens de satélite, todo o conjunto de ferramentas disponíveis, muitas delas gratuitas inclusive, absolutamente acessível a toda a população. Estímulo à pesquisa e soluções criativas e à criação de redes. E lógico, uma transformação dessa, ela passa pelo exemplo do prefeito, secretariado, assessores, autoridades, político, o exemplo do funcionalismo público e o exemplo das instituições. A população, o povo mais simples, o povo da periferia, ele só precisa ser movido pelo bom exemplo.
Não é justo que a gente chegue para o cidadão, às vezes sem nenhuma condição, sem nenhuma formação, e exija dele uma postura, quando não se fez a mesma coisa com as autoridades, com as pessoas de nível superior, os bons empregados, os bons empregos, as pessoas que têm uma capacidade econômica, que viajaram, que conhecem o mundo. Essas pessoas também hoje têm uma pequeníssima participação na transformação dos destinos da cidade, e elas passam a ser o foco principal para ser o exemplo para a população menos informada e mais simples. O cidadão consciente que pratica as coisas adequadas no seu dia a dia, um cara que sabe e faz, o seu discurso corresponde à prática, e um cidadão melhor que melhora a sociedade. Criação de um espaço, uma escola, onde tenha cursos sobre a cidade, sobre esse tema Vivendo na Ecometrópole, Ecometrópole, cidade da vida, e construindo ecometrópoles. Além de estudarmos aí desde a dengue, questão de gestão pública, trânsito, transporte, enfim, dezenas de temas que existem na cidade, que precisa ter um espaço para que as pessoas possam aprender, inclusive aquelas que forem penalizadas, multadas ou notificadas, mas as próprias crianças, os jovens nas escolas, idosos, enfim, um espaço onde a gente possa aprender sobre a cidade, porque a cidade é administrada de forma muito amadora. Os conceitos de gestão das cidades brasileiras não são científicos, são amadores, e a gente precisa só com estudo, conhecer os programas, subprogramas do Estado, do governo federal, para que a gente consiga ter uma visão sistêmica e holística da cidade. Esse é o grande desafio. E, lógico, assinar um documento, na medida em que o cidadão consciente ele assina um documento que é um pacto, né, no sentido de se comprometer para a implementação desse projeto, desse grande programa transformador Ecometrópole. A divulgação das pessoas que assinaram esse termo e a divulgação desse termo. E o selo azul do imóvel, que aí é uma certificação. A grande maioria dos imóveis, quase 100%, tem irregularidades urbanísticas e ambientais. As pessoas precisam saber quais são e de que forma que isso está afetando a questão das águas, a questão do ambiente urbano. E Londrina, com 84 rios, tem que ter as águas como elemento estratégico. E saber que a sua casa, a sua vida influencia numa determinada microbacia, influencia a qualidade daquele rio negativamente ou positivamente. Então aqui está a nossa localização no estado do Paraná, e aqui está a água, temos muita água. Você vê Londrina muito pequenininho aqui nessa área, e aqui é nosso rio Tibagi, lá em cima o rio Paranapanema, e já de cara a represa de Capivara. Olha como o município de Londrina é grande perante os outros municípios. Realmente é uma extensão territorial enorme, e 82 quilômetros do rio Tibagi estão aqui. Nós hoje captamos água aqui a cerca de 20 quilômetros no Limoeiro, mas poderíamos facilmente captar no próprio rio Tibagi, mas já represado, e aí represa de Paranapanema, a grande bacia do Paranapanema, um pouquinho mais longe que o local atual de captação, mas já da bacia do Paranapanema. Significa dizer que Londrina tem água para abastecer 3 São Paulo. Então, águas superficiais e águas subterrâneas não é o nosso problema. Temos essa grande parte aqui em verde claro, que é o aquífero Guarani. Por baixo dele, o aquífero Serra Geral. Por baixo dele está o aquífero Guarani, que nesses pontos marrom tem a sua floração, a proximidade entre o Guarani e o Serra Geral, exatamente aqui na nossa região. Então é muita água do aquífero Guarani e muita água do aquífero Serra Geral também, que abastece os poços aqui das nossas indústrias, dos condomínios, é tudo do Serra Geral. O aquífero Guarani começa também, que é um aquífero muito mais profundo que o Serra Geral, que fica aí entre 50 a 250 metros. O aquífero Guarani ele já fica abaixo de 500 metros, chegando até a mais de 1 quilômetro de profundidade. Aí nós temos o Terma de Londrina, já 10% do abastecimento de Londrina do aquífero Guarani, além de uma parte do abastecimento de Ibiporã. Aqui está a nossa região. Aqui estão as bacias hidrográficas do Paraná. Nós estamos na bacia do rio Tibagi. Então você vê, por exemplo, a extensão territorial de Londrina aqui em azul. Aqui em azul também está o destaque da bacia do Tibagi.
E só em Londrina, 1/5 do rio Tibagi, né, 82 quilômetros. E você vê, por exemplo, se comparar Londrina com Curitiba, só tem área urbana, nós temos uma grande extensão de área rural, o nosso contexto ambiental é muito superior ao de qualquer cidade do Paraná, incluindo a capital. Olha aí Londrina na bacia do Tibagi. Olha só, o espaço, a área espacial de Londrina, área urbana e rural, na bacia do Tibagi. Realmente temos um espaço significativo, estamos 100% na bacia do Tibagi. Aqui Londrina, mapa do estado do Paraná, bacia do Tibagi. E aqui o Baixo Tibagi é onde esse projeto a gente quer implementar primeiro, né? Até como estratégia de gestão das bacias. Nós temos agora uma política nacional de recursos hídricos há muitos anos, uma política estadual, começa a está em fase de término o estudo da bacia do Tibagi, um plano de bacia, já funciona o comitê de bacia do Tibagi há muitos anos e vai funcionar também, já funciona a agência de bacia do Tibagi. Então a gestão do Baixo Tibagi faz parte desse processo todo. Aqui está uma imagem de satélite mais aproximada da região, Rio Tibagi, em destaque, em negro aqui, o nosso Lago Igapó e as cidades da região. Olha só, Cambé, Ibiporã, Rolândias e Arapongas. E essas cidades são o nosso foco de gestão, o nosso foco de controle. Então aqui nós vemos a bacia do Jacutinga, que tem os seus afluentes Lindóia, Coati e Água das Pedras. A bacia do Limoeiro, que divide Londrina de Ibiporã, e é aquela região do aeroporto, então é a bacia do Limoeiro, lá com vários afluentes, Córrego Barreiro, Córrego Cafezal, nós temos 2 córregos Cafezal, um que é afluente do Limoeiro, e a grande bacia do Três Bocas. Então a bacia do Três Bocas tem o Córrego Esperança, tem o Ribeirão Cambezinho, formador dos Lagos Igapós, tem o nosso manancial de abastecimento Cafezal, que nasce nas áreas urbanas de Cambé, Rolândia e Arapongas. Essa é a nossa grande bacia. Depois você tem a bacia do Apertados, que atravessa a Mata do Godói e nasce na área urbana de Arapongas, né? Depois a grande bacia do Taquara. E aí está a nossa preocupação, a bacia do Taquara nasce na área urbana de Arapongas, Apucarana, né? E um pouquinho de Arapongas, mas na área urbana de Apucarana e Califórnia. E é uma grande bacia rural também. Então, além de toda a questão da degradação urbana, poluição difusa e tudo mais, nós temos a área rural e é uma grande preocupação. Por quê? Até a bacia do Três Bocas, não afeta a qualidade da água bebida por Londrina. E aí já é um grande benefício para a gente, porque a nossa poluição industrial, a poluição das nossas estações de tratamento, de esgoto, de Londrina, Cambé, Rolândia e um pedaço de Arapongas, que está tudo na bacia do Três Bocas, a partir do próprio Três Bocas, dos afluentes Cafezal, Cambezinho e tudo mais, ele deságua no Tibagi, só que deságua abaixo da nossa captação. A nossa preocupação é exatamente nesse ponto verde aqui, ó. Numa pequena microbacia, nessa região está a captação nossa no Rio Tibagi. A nossa preocupação passa a ser a partir da bacia do Apertados, que daí já deságua no Rio Tibagi, acima da nossa captação e pode afetar enormemente a qualidade da nossa água. E lógico, a bacia do Rio Taquara. Ou seja, a coisa começa a ficar grave para nós na medida em que as cidades de Arapongas e Apucarana crescem com todo o seu crescimento industrial e toda a sua expansão agrícola e tudo mais, e está numa área de alta pressão acima da nossa captação. Então, numa estratégia, numa gestão compartilhada, moderna, modelo como queremos implementar, na verdade nós temos uma só metrópole, porque nós precisamos oferecer para as pessoas de Apucarana, Arapongas e Rolândia o nosso potencial natural, nossas cachoeiras, nossas praias fluviais do Rio Tibagi e vice-versa, promover o turismo nesses municípios, mostrar que eles precisam cuidar dessas águas, das suas ruas, porque isso afeta Londrina, ou seja, Londrina ajuda essas cidades que, por sua vez, cuidam do seu território e ajuda Londrina, e todos nós, então, temos um desenvolvimento sustentável. E um plano desse, com características regionais, ele é sempre muito mais interessante para o Estado e para o Brasil. Então, aqui um exemplo de uma proposta de divisão da bacia do Ribeirão Cambezinho até o Lago Igapó, e a gente vê que temos 68 bairros de Londrina e 9 bairros de Cambé. Toda essa região aqui é Cambé.
Então, já mostra que não existe gestão ambiental isolada. Tem que ser, no mínimo, no caso da Bacia do Cambé, entre 2 municípios de Londrina e Cambé. E isso, Cambé, que é o Igapó, que é a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim, e também em razão de ter um lago onde devemos ter mais controles, mais restrições de uso para promovermos esse lago na sua plenitude, para que ele possa servir a cidade em todos os seus potenciais. Então se faz necessário absolutamente a integração entre os municípios de Londrina e Cambé. Essa aqui está uma divisão territorial que contempla as microbacias hidrográficas para uma gestão plena envolvendo os municípios de Londrina e Cambé. Essa é a proposta da divisão que a gente quer para a cidade toda e às vezes em alguns casos a região hidrográfica não é a bacia, mas uma união de uma ou mais bacias, né? Nesse caso aqui fica muito claro, por exemplo, a gente propõe a divisão em várias regiões somente para a gestão do Lago Igapó. Com a proposta do Arco Norte, então, reforçou essa necessidade de integração entre os municípios, de estudo e planejamento integrado. Nós temos aqui, só como um exemplo claro, na área vermelha está o manancial de abastecimento de Londrina, cerca de 35% desde 1959, o Cafezal, e a gente vê que ele está nas áreas urbanas, boa parte de Cambé e Rolândia, né? Então as nascentes desse rio, e aqui a gente vê a área de cada município nessa microbacia, considerando a bacia do apertado somente até a captação. Então você vê que Londrina é uma área pequena, Cambé é maior e Rolândia. Mas veja o cuidado que a gente tem que ter nesse manancial, que mesmo com a ampliação do Tibagi, ele continuará como manancial reserva e um manancial que está nos servindo há tantos anos. Aqui está a captação Cafezal, aqui está a casa de bombas Cafezal. Aqui está o Google Street View, com a ferramenta fantástica de gestão do território, que mapeou e filmou em 3 dimensões a nossa região. O município de Londrina quase inteiramente também já fez isso, fotografou as cidades da região e as estradas, e isso nos permite um alcance de gestão do território, de monitoramento, de planejamento dessa cidade, sem precisar estar indo tantas vezes lá. Nós temos condição de ter muitos dados sobre o impacto do crescimento dessas cidades nas nossas águas. E aqui está um caso clássico, a BR-369, a gente vê um divisor de bacia, aqui bacia do Ribeirão Vermelho, aqui bacia do Tibagi à direita. E durante muitos anos, as indústrias que você vê aqui nesses galpões, Arapongas é um forte polo moveleiro, ela lançou esses resíduos em uma nascente nossa. Daí você vê a importância da gestão regional. A importância da gestão das águas. A cidade das águas, que é Londrina, está refém do crescimento inadequado, né? O impacto do crescimento inadequado, se a gente não atuar, se a gente não ajudar esses outros municípios. Olha só que situação já grave que ocorreu. Nós tivemos a oportunidade de paralisar isso aí com a ação do IBAMA. Nós aqui de Londrina fomos lá, e esse município de Arapongas hoje tem uma central de reciclagem modelo, mas esse passivo ambiental ainda está aí. Uma erosão gigantesca, cerca de 20 metros de altura, olha só, uma nascente nossa. Então temos absoluta clareza de que, se não intervirmos nos municípios que estão acima da gente, nós seremos afetados pelo seu desenvolvimento descontrolado e desordenado. Nós temos que ajudar, ou seja, temos que pensar e agir regionalmente. Aqui os lixos da rua de Arapongas, por exemplo, presos na vegetação, você vê o quanto o rio sobe, esse rio dos apertados já está acima da nossa captação, você vê um fundo de vale, e os problemas tradicionais, a calçada com alta declividade, a pessoa andando na rua, a ausência da mureta, o lixo na rua, né? O bueiro, que além de machucar pessoas, é um grande captador de resíduo. O riozinho que está abaixo aqui, o afluente do Apertados, que também recebendo toda essa contaminação da drenagem pluvial, a ausência da calçada, a ausência da mureta. Ou seja, o problema de Londrina e o problema das cidades da região são os mesmos, só muda a escala. Na verdade, os problemas das cidades brasileiras são praticamente os mesmos. Mudam em menor ou maior escala alguns elementos, mas são os mesmos. O problema de Jataizinho é exatamente o mesmo de São Paulo, só muda a escala. E, portanto, as soluções
dependem e são exatamente as mesmas. Olha só, ocupação irregular, margem de rio lá em Apucarana, promovido pela própria prefeitura, indústrias e seus tanques de tratamento em grande volume, muitas indústrias na região de Apucarana e Arapongas, acima das nossas nascentes. Aqui estão resíduos, lixos de fundo de vale. Observem, lixo em fundo de vale em grande quantidade, ou seja, que na hora da chuva vem para Londrina, vem nos nossos rios, e aqui ligações irregulares no sistema de drenagem, no sistema de águas pluviais, ligações irregulares de esgoto, e o potencial de contaminação do esgoto é enorme. Às vezes ele não altera tanto a qualidade da água se o volume for pequeno, mas o índice de bactérias, de vírus e a possibilidade de doença fica enorme. E às vezes uma cachoeira como essa, já em Londrina, a 10 quilômetros dessa nascente aqui, nesse mesmo rio, já no nosso município, já nos afeta diretamente. Isso aqui que poderia constar do nosso calendário turístico, já não dá se a gente sabe que na nascente tem ou pode ter uma situação como essa. Mais uma vez mostrando a necessidade de integração e de gestão integral entre os diversos municípios nos diversos temas. Olha só. Aqui então mostra o potencial desse espaço e dos nossos rios. Aqui vamos fazer uma explanação sobre o potencial ambiental e de lazer e de turismo dos nossos rios. Ribeirão dos Apertados, aqui em Londrina, onde pode fazer canoagem, boia cross, aqui a nascente do Taquara em Apucarana. Olha que bonito o lago do Parque da Raposa. Aqui em Londrina de novo, uma cachoeira perto do distrito de Guaravera, no rio Taquara. Aqui há muitos anos, há cerca de 20 anos, nessa mesma cachoeira, né? Aqui, nosso belo rio, passeios incríveis de caiaques, canoas é possível fazer aqui com muita mata, muito verde, olha que bonito. E aqui nosso maior potencial, que é a região do Apucaraninha. A gente vê aqui nessa região a represa do Fiú, aqui tem o rio Apucaraninha, né? Aqui tem uma represa onde se faz a captação de água, a tomada de água para geração. Aqui tem o salto do Apucaraninha, o segundo salto e depois o rio Tibagi. Uma região fantástica, olha só, é uma imagem da represa do Fiú, né? Aqui a barragem do Fiú com a água passando por sobre o vertedouro, aqui o vertedouro seco, a água passando, descendo por baixo. Olha só a ponte que tem em frente, a última corredeira ali do rio Apucaraninha antes de represar de novo, essa maravilha, olha aí, pouco antes da tomada d'água, nessa hidrelétrica fantástica do Apucaraninha, olha só, isso aqui, que tem um potencial de turismo incrível, que a reserva indígena está muito próximo, que pode gerar emprego, que pode gerar renda por próprios índios, né? E essa maravilha de salto, olha só. Nós temos um dos maiores saltos do estado, 104 metros de queda livre. Uma maravilha! Isso num país desenvolvido teria um potencial enorme, super aproveitado, e nós ainda não o fizemos. É um grande salto. Londrina realmente é um espetáculo. Extensão territorial, relevo fantástico, alta produção agrícola. Então temos nossas áreas de produção, mas temos também nossas altas declividades, seus morros, que deixa isso muito completo, muita água. É muito interessante o nosso panorama no cenário nacional e internacional. Nós temos ainda matas bonitas, reservas fantásticas, olha só. Olha que cânion, lá no meio você vê a hidrelétrica, a casa de força da represa do Fiú, olha só, a usina Apucaraninha, com 10 megawatts, que foi criado pela empresa elétrica de Londrina em 1949, depois de 74, incorporado pela Copel. E um espaço desse, altamente pedagógico, não é frequentado pelas nossas crianças. Não entra no nosso calendário turístico, é simplesmente inacreditável. Né? Então nós temos uma super usina, já com 64 anos, em pleno e absoluto e ideal funcionamento, um top de geração de energia na relação entre o volume de água e a energia gerada, e simplesmente a gente não tem isso no o acesso público, seja para as crianças, pedagógico, seja para o lazer e para o turismo. Nós precisamos reverter isso urgente com a Copel, e a gente conta que o governador Beto Richa tome essa atitude, facilite isso para o povo de Londrina, porque esse é um patrimônio muito grande, muito importante, que não pode ficar fechado, escondido, como sempre foi até hoje. Londrina precisa ter acesso e usar plenamente a usina do Apucaraninha.
Olha só a geração. E aqui, nosso belo rio Apucaraninha, limpo rio Apucaraninha e nossa floresta atlântica. Olha que maravilha. Esse é o Salto Menor, já próximo ao rio Tibagi. Aqui está a foz do Apucaraninha no rio Tibagi. Olha que maravilha. Aqui é o rio Apucarana Grande, outra grandeza nossa, mata.